porque de Cristo sou um soldado. Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz, combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz, combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. 1, 2, 3, 4, sou do batalhão da luz. 1, 2, 3, 4, sou da tropa de Jesus. 1, 2, 3, 4, vou marchando pra vitória. 1, 2, 3, 4, meu comandante é o rei da glória. Soldados preparados para a guerra, apresentar armas, espada do Espírito, cinto da verdade, coraça da justiça, sandália do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, revestido eu estou da armadura do Senhor. Direita, esquerda, pra frente, pra trás, de todos os lados sou bem guardado, porque de Cristo sou um soldado. O nosso grito de paz é ha, 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 hey, hey, hey. Sou da tropa de Cristo e com ele eu vou vencer. Ha, 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 hey, hey, hey. Sou da tropa de Cristo e com ele vou vencer. Ha, 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 hey, hey, hey. Sou da tropa de Cristo e com ele eu vou vencer. Ha, 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 hey, hey, hey. Sou da tropa de Cristo e com ele vou vencer. Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz, combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz, combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. Tropa de Cristo, tropa de Cristo, tropa de Cristo eu sou. Bom dia, crianças. Que bom estarmos aqui mais um sábado para mais um Clube Bíblico no Lar. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu não preciso falar para vocês qual é o nosso tema de hoje, né? Vocês já observaram aqui que nós vamos falar sobre as armaduras de Deus. É um assunto muito legal. Nós já tivemos essa oportunidade de estudar sobre esse tema no início do ano, no nosso Acampar Dentro. Vocês já tiveram a oportunidade, logo no início desse vídeo, de relembrar um pouco sobre o nosso Acampar Dentro, que foi com esse tema aqui, as armaduras de Deus. E como vocês podem observar, hoje eu vim revestida com a armadura de um soldado. Essa farda aqui é a farda de missão de um soldado. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele usa essa farda aqui. Claro que quando ele vai para uma guerra, ele precisa colocar os outros adereços, né? Como um capacete que proteja a sua cabeça. Eles colocam também um outro colete por cima desse aqui, colocam joelheira, tornozeleira, eles usam botas especiais. Eu não estou com a bota aqui, mas eu trouxe a bota para vocês verem, né? Eles usam esse tipo de boot, que é chamado de boot, e eles também usam escudo. E a palavra de Deus, ele fala que nós devemos nos revestir das armaduras de Deus. Mas, tia, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, são as armaduras espirituais. Depois vocês vão ter a oportunidade de aprender um pouco mais com a tia Carla, tá? Agora, neste momento, eu vou convidar vocês a fechar os olhos, a cruzar suas mãozinhas e nós vamos, neste momento, falar com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, eterno Pai que está no céu, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estado conosco, Pai querido, tem nos guardado, tem nos protegido. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos, ó Pai, de levar a Tua palavra e os Teus ensinamentos a essas crianças. Senhor, muito obrigada. Fica conosco, é o que te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora, neste momento, cantar, louvar ao nosso Deus, dar boas-vindas a todas as nossas coleguinhas, a todas as crianças que participam neste momento conosco. Vamos lá? Vamos louvar o nosso Deus. Estou contente com vocês aqui, pois Jesus criança chama-se. Venha, pois, agora e vamos estudar, pra aprender ao bom Jesus amar.
louvamos ao nosso Deus e agora eu vou convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Efésios. Efésios capítulo 6, versos de 10 a 18. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios? Vamos lá? Tia vai esperar um pouco, pedir aos pais que ajudem as crianças, aquelas que já sabem ler, abram suas Bíblias, tá? Para o livro de Efésios. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Efésios 6, de 10 a 18. Fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha o que a palavra de Deus nos diz, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir às ciladas do inimigo. Então, quais são as armaduras de Deus? Isso vocês vão aprender ainda hoje com a tia Carla. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela palavra. Vamos lá? Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra que foi lida neste momento. Senhor, que possamos guardá-la, Pai, nos nossos corações. E que possamos, ó Deus querido, aprender, ó Pai, e nos revestir, ó Pai amado, com as armaduras que o Senhor nos dá, que o Senhor nos ensina, ó Pai querido, para que possamos resistir às ciladas do inimigo, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Pai querido, e fica conosco ainda no decorrer desta programação. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, criançada! Sentido! Vamos marchar com a turma Kids e Cia, pois o nosso general é Jesus! E o nosso general é Jesus! Muito bem, vamos lá! Cristo sempre me amou, sempre me amou, sempre me amou. Cristo
faz vencedor, e o seu amor não tem fim. Atenção, criançada, eu quero ver todos os soldadinhos marchando bem bonito pra Jesus. Vamos lá, todos juntos com a turma que dizia: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, vai! Cristo sempre me amou, sempre me amou, sempre me amou. Cristo sempre me amou e deu sua vida por mim. Ele me transformou, me transformou, me transformou. Ele me transformou e deu sua vida por mim. Cristo sempre me amou, sempre me amou, sempre me amou. É isso aí! Cristo sempre me amou e deu sua vida por mim. Tudo junto! Ele me transformou, me transformou, me transformou. Ele me transformou e deu sua vida por mim. E deu sua vida por mim. E deu sua vida por mim. Muito bem, vamos agora para o nosso momento de memorização de versículo. O nosso versículo dessa semana, para memorizar, está no livro de Efésios, capítulo 6, verso 13, somente a parte A, que fala assim, olha: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Só até aí, tá? Vamos lá mais uma vez? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Efésios 6, 13, parte A. Nós vamos mais uma vez louvar ao nosso Deus com mais um corinho que fala com a armadura de meu Deus. É um corinho bem fácil que vocês já conhecem. Vamos louvar mais uma vez? Nós já sabemos que todo cristão, toda pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, ele precisa estar revestido com as armaduras de Deus, né? Assim como um soldado, ele precisa se proteger quando ele vai para a guerra, colocando a sua armadura, assim é o cristão. Assim somos nós, que já temos Jesus no nosso coração. Nós precisamos estar revestidos com as armaduras de Deus, para que possamos resistir às tentações do inimigo. Crianças, alguém de vocês já viram uma armadura? Vocês sabem por que uma pessoa ela usa uma armadura? Hoje nós vamos aprender que o cristão, a pessoa que já tem Jesus no seu coração, ela também deve usar uma armadura. Mas é uma armadura diferente, é uma armadura espiritual. Vocês sabiam que quando o apóstolo Paulo ele queria ensinar coisas novas para as pessoas cristãs que se convertiam, ele usava muitas comparações. E uma das comparações mais conhecida que nós temos na palavra de Deus, na Bíblia, que a Bíblia nos mostra, é sobre a armadura de Deus. Ele usou quando escreveu a carta aos Efésios. E por que um cristão ele precisa usar uma armadura? Contra quem ele precisa usar essa armadura? Nós vamos agora, neste momento, ouvir o que Deus tem para as nossas vidas hoje pela manhã. Eu convido vocês agora para ouvir a mensagem da Palavra de Deus com a tia Carla. Mas antes da Palavra de Deus, nós vamos ouvir mais um corinho. Vamos louvar o nosso Deus? E logo após a palavra com a tia Carla.
aqui estamos nós mais uma vez para aprender mais, lembrar mais sobre as lições tão importantes que a palavra de Deus tem para nós. E hoje com esse tema tão especial, né, tão legal, que eu sei que vocês já ouviram bastante, mas sempre a gente tem coisas para aprender e para reforçar, para a gente ter mais comunhão com Deus e crescer e fazer mais a vontade de Deus. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos orar, tá bom? Antes da gente iniciar, vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador, Deus que nos ama e nos sustenta, nos ajuda. Muito obrigada, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada porque mais uma vez estamos aqui para aprender a Tua palavra, nos ajuda, para que possamos entender, Pai, receber a Tua palavra e que o Senhor nos ajude a obedecê-la, meu Deus, para que a gente possa estar firme diante de Ti, fazendo a Tua vontade e engrandecendo o Teu nome, Senhor, porque o Senhor merece, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. É o que eu te peço, Deus, e agradeço desde já as Tuas bênçãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu fazer então, uma pergunta. Eu gosto de começar com uma pergunta, então eu quero perguntar para vocês. Vocês gostam de filmes, desenhos, que tenham luta, que tem batalha, que tem o bem contra o mal? Eu sei que com certeza vocês gostam, né? Principalmente os meninos. Eu sei que os meninos gostam muito desse tipo de coisa, de filme, de desenho. Tem bonecos, tem brinquedos, alguns aí tem com certeza na sua casa, tá lembrando agora. As meninas geralmente gostam de outros tipos, de desenhos, de filmes, de princesas, de castelos, de fábulas. Mas também eu sei que nesses desenhos tem a luta do bem contra o mal, não tem, meninas? Eu sei que tem, sempre tem. E eu quero que vocês lembrem agora, pensem aí. Qual é um desenho, qual é um filme que vocês gostam muito, que tem isso, que tem essa luta, que tem que tem essas batalhas, essas coisas? Pensa aí agora, vai. Qual é o teu preferido? Olha só, eu, sou um pouquinho mais antiga do que vocês, então eu também gostava de alguns, que também eram assim, que tinha sempre uma luta. Eu acho que todos, quase todos, se não todos, tem alguma luta, alguma coisa assim, da luta do bem contra o mal. Eu gostava, por exemplo, vocês não vão saber, talvez, vocês não vão lembrar, lógico, senão não é tempo de vocês, mas os pais de vocês, eu creio que sim. Mas eu gostava, por exemplo, de Caverna do Dragão, eu gostava de Cavalo de Fogo, vocês nunca ouviram falar, né? Eu gostava dos Ursinhos Carinhosos. Tia, mas isso daí não tem nada a ver. Tem, olha que tem muito. Apesar de ser um desenho fofinho, mas tinha lá um personagem, o Coração Gelado. E ele era o mal, ele representava o mal nesse desenho, e os Ursinhos Carinhosos representavam o bem. Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque a nossa lição de hoje, como vocês já puderam ver na abertura, que a tia Cristina fez, e ela já deve ter com certeza falado, que nós estamos hoje falando sobre a armadura de Deus. E eu quero, nessa lição de hoje, trazer para vocês aqui justamente isso, que nós aqui nesse mundo, nós estamos travando uma guerra todos os dias. É a guerra do bem contra o mal. E nós vamos ver como que nós podemos vencer essa guerra aqui. De que maneira nós podemos vencer, tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês possam abrir as Bíblias de vocês no livro de Efésios, no capítulo 6. Vocês podem deixar aberta, tá bom? Porque a gente vai ler vários versículos durante a lição. Então, a gente vai ler do versículo 10 até o versículo 18. Tá certo? Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Então, aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a armadura de Deus. Ele fala sobre de que maneira a gente pode vencer o mal, quem é o nosso inimigo, quem são os nossos inimigos, tá bom? Então, fiquem atentos. Ele usa o exemplo da armadura que o soldado romano, na época que ele escreveu, que o soldado romano usava. Então, cada peça ele compara com uma arma, com alguma coisa que nós devemos usar, que nós devemos fazer para que a gente possa vencer essa batalha, tá bom? Então, a gente vai ver. Mas antes da gente entrar nas peças mesmo, propriamente ditas, tá bom? Então, eu quero que a gente comece fazendo uma leitura aqui nessa passagem, pra gente entrar aqui nesse tema da armadura de Deus.
E a gente vai ler, eu vou ler para vocês aqui, tá? E vocês podem acompanhar em casa. Do versículo 10 ao versículo 13, diz assim: Quanto ao mais, porque ele já tinha falado outras coisas, né? Por isso que ele começa assim. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Olha só. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Olha só o que ele fala. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, olha só que coisas tão importantes, né, e interessantes aqui que ele fala a respeito desse tema da armadura. Então você vê aqui que a nossa batalha, ela não é como essa batalha que a gente, como eu falei, né, que tem nos desenhos, que tem nos filmes. É uma batalha espiritual. Os nossos inimigos, eles são invisíveis. Então é uma batalha muito mais difícil. Até porque nos filmes e nos desenhos, né, são fantasias, a gente sabe, né? São apenas... é só uma fantasia mesmo, né? Não é verdadeiro. Mas a luta que a gente tem todos os dias contra o inimigo de Deus, contra os inimigos que são os nossos inimigos, essa luta ela é verdadeira e ela é uma luta muito difícil, porque o objetivo do inimigo qual é? É nos destruir, é nos afastar de Deus. Então, por isso, a gente tem que sempre pensar bem nisso, né, e levar muito a sério, porque essa batalha não é uma brincadeira. É de verdade, tá bom? O inimigo, ele quer realmente nos destruir. Então, vamos lá? A gente vai, então, ver aqui cada peça agora, tá bom? E a gente vai tentar aqui ver rapidinho, porque, né, afinal, são várias. Vocês puderam ver lá quando a gente fez o Acampa Dentro, né? Vocês viram todas. E aqui a gente não tem tanto tempo, por isso a gente vai, né, procurar resumir, tá bom? Cada uma. Mas vamos lá. A primeira parte da armadura, a primeira peça que é super importante, que eu quero falar, é o cinto. O cinto da verdade. Olha o que diz o versículo 14, a primeira parte. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, o cinto era uma parte da armadura que o soldado usava e que, né, ficava na cintura, como o cinto normal que a gente usa, né? Só que era assim, ó, o cinto, né, como vocês estão vendo aqui. Então, esse cinto que o soldado usava, ele ligava as outras partes também, as outras peças da armadura. Então, para o soldado ficar com as outras peças seguras, ele usava o cinto. Então, era muito importante essa peça. Sabe, da mesma forma, crianças, o cinto da verdade, ele também nos dá segurança. Ele nos deixa seguros diante das artimanhas do inimigo. Do nosso inimigo, como nós já vimos aqui, né, quando a gente leu no começo. Que é quem? É o diabo e os seus anjos. Os demônios, que fala aqui, né, que são os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Tudo isso ele está falando. Isso é o mal. É contra isso que a gente está lutando. Tá bom? Então, a gente precisa usar o cinto da verdade. Satanás, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre isso, né? E essa é uma arma que ele usa que é muito poderosa. Para ele, essa é uma arma assim que ele usa, né, com muita facilidade. É muito comum ele usar essa arma para atingir as pessoas, né? Para nos derrubar mesmo. Então, o que ele tenta fazer? Ele tenta fazer com que a gente mesmo minta. Ele quer que nós não falemos a verdade. Porque a verdade vem de Deus. E o diabo não faz nada que vem de Deus. Porque ele é o inimigo de Deus. E assim também ele é o nosso inimigo. Então ele usa o quê? O que ele inventou contra a verdade, né? Então ele usa o quê? A mentira. Aí ele quer que você minta para os seus pais. Ele quer que você minta para os seus colegas. Né? E aí você vai tentando lembrar aí, né, de que maneira a gente às vezes, né, quer mentir, falar histórias que não são verdades, né, e se justificar de alguma coisa, se livrar de um castigo, né, às vezes para a professora. Então, essa é uma das formas com que ele pode nos atingir. Então, nós devemos ter muito cuidado. E também ele tenta fazer, sabe o quê? Nos enganar. Ele tenta que a gente engane os outros e ele tenta
enganar a nós mesmos com as mentiras desse mundo. Então, nesse mundo, a gente ouve muita mentira, não é verdade? Agora que a gente tem aí a internet, a gente vê muito falar sobre fake news, né? Isso daí são mentiras. Então, Satanás, ele quer que nós acreditemos em mentiras, mas são mentiras muito mais sérias do que o que a gente vê, né? Normalmente na internet até. Né? Tem muita coisa que já é bem séria, mas as mentiras que Satanás usa são muito mais. Por exemplo, ele quer que você acredite que não foi Deus que criou o mundo. Ele quer que você acredite que a Bíblia não é verdade. Ele quer que você acredite que o diabo não existe. Ele mesmo, ele quer que você acredite que ele não existe. Porque para ele isso vai ser bom. Ah, você não acredita no diabo, então tá tudo bem, né? Tá ótimo, porque você vai fazer, né? Tudo que você quer. Não vai acreditar na Bíblia, não vai acreditar no inferno, não existe céu, não existe nada disso. É isso que ele quer. Então ele tenta nos enganar e a gente tem que estar muito atento para isso. Para que a gente não caia nas mentiras de Satanás. Em João 14,6, eu não vou abrir, mas é um versículo muito conhecido. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, olha o que ele diz: eu sou a verdade. Então, Jesus, ele é a verdade. E uma coisa que eu quero que você guarde no coração, então, falando sobre esse assunto do cinto da verdade. Creia em Jesus. Creia em Jesus porque ele é a verdade. Então, você precisa fazer isso para que você venha combater a mentira, para que você venha vencer as ciladas do diabo. Outra coisa, João 17,17 fala da própria Bíblia, que você precisa crer. Fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia, ela é a verdade. Tudo que tem aqui é verdadeiro. Nada que é historinha, que foi inventada como uma fábula, né, um conto. Não, tudo que está aqui é de verdade. Os milagres, as coisas extraordinárias que a gente ouve, que muita gente duvida, é verdade. A Bíblia nunca mente, porque Deus não mente. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Sabe uma outra coisa que também eu quero que vocês guardem no coração, mas essa daqui eu quero que vocês também leiam, porque está bem pertinho. É aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, 25. Efésios 4, 25, olha o que diz. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Só até aqui. Então aqui eu quero que você guarde no coração que nós não devemos falar a mentira. Como diz aqui, você precisa deixar a mentira e você precisa falar a verdade com o seu próximo, ou seja, com as pessoas com quem você convive. Você precisa falar a verdade. Então, para combater a mentira, você vai fazer o quê? Falar e acreditar na verdade, tá bom? Então, essa é a primeira peça que eu quero aqui lembrar com vocês. A segunda peça, gente, da nossa armadura é a couraça. Vamos ver aqui, ó, a couraça da justiça. Vou tirar esses aqui. A couraça da justiça. A couraça era uma parte da armadura que vocês veem, né? Fica aqui, né? Protegendo aqui o tronco do soldado, né? Protegia, acima de tudo, o coração, né? A parte aqui mais importante que protegia do soldado era o coração. E sabe, gente, a couraça da justiça, essa que a palavra de Deus está falando, que Paulo tá usando aqui, né, para representar, ela protege o nosso coração das artimanhas, das investidas de Satanás. Então, nosso coração precisa estar protegido. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, também fala uma coisa muito importante a respeito disso. E eu vou ler para vocês, tá? Já deixei marcadinho aqui para a gente ir mais rápido. Provérbios 4 e 23, olha o que diz. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha só que coisa linda. Mas é uma coisa que também é bem séria, é bem importante que a gente obedeça. Aqui está dizendo que nós devemos guardar o nosso coração, porque guardando o nosso coração, a gente vai estar guardando a nossa própria vida. Porque o nosso coração, gente, ele é uma caixinha, ele é a sede, né, vamos dizer assim, é a casa de muitas coisas que é de nós mesmos, né? Da nossa pessoa. São as nossas emoções, são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as intenções que a gente tem, né? A nossa vontade, os nossos desejos, enfim. São muitas coisas que tem no nosso coração. Por isso a gente precisa deixar Deus controlar tudo isso que está no nosso coração. Então, para isso acontecer, para que Deus possa controlar,
todas essas coisas, nossa vontade, pensamento e sentimentos e tudo mais, a gente precisa usar a couraça da justiça. De que maneira que nós vamos guardar o nosso coração? De que maneira a gente vai estar usando, então, essa couraça? Eu vou dizer para vocês, olha só, nós devemos praticar a justiça. Quando fala que você deve usar a couraça da justiça, significa que você deve praticar a justiça de Deus. Ou seja, você deve viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua vontade. Não é você fazer o que você quer, ou fazer o que eu quero, ou o que outra pessoa quer. É fazer o que Deus quer. Dessa maneira, a gente vai estar vivendo de acordo com a justiça de Deus. A gente vai estar vivendo em santidade. É isso que Deus quer de nós. Ele quer santidade, tá? Quando a gente fala de ser santo, né, muita gente pensa que é a pessoa que não tem nenhum pecado. Não existe. Todos nós temos pecado. Mas nós precisamos buscar santidade todo dia, procurar fazer a vontade de Deus todos os dias, fazer aquilo que lhe agrada. Porque o nosso coração, ele só tem vontade de fazer coisa errada, sabe? De nós mesmos, nós não temos vontade de fazer o que é certo. A gente só tem vontade de fazer coisa errada. Você pode pensar que você é a pessoa mais boazinha desse mundo, mas não é. Todos nós temos falhas, por isso nós precisamos estar lutando todo dia contra o pecado, procurando conhecer e fazer a vontade de Deus. Nós precisamos, então, obedecer, por exemplo, os nossos pais. Nós precisamos amar as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos falar coisas que agradem a Deus, não falar coisas, né, como a palavra de Deus diz, palavras torpes, palavras indecentes, né? Xingando as pessoas, chamando palavrão, esse tipo de coisa. Deus não se agrada. Então, para você viver uma vida justa, uma vida de santidade, você precisa usar a couraça da justiça. Ou seja, você precisa fazer as coisas que agradam a Deus, tá bom? Então, essa foi a nossa segunda peça, né? A terceira peça que eu quero falar é o calçado da preparação do Evangelho da Paz. Olha só, isso aqui tem um nome bem grande, né? Aqui tá só uma parte, mas eu quero falar todo esse nome mesmo, porque todo ele, né, é importante aqui para nossa lição, tá bom? Então, o calçado da preparação do Evangelho da Paz, é o que diz aqui, né? Vamos voltar aqui, olha só. O primeiro, né, nós já falamos, aí a segunda parte, vestindo-vos da couraça da justiça. Aí depois a terceira peça, no versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, aqui, o calçado. O calçado protegia os pés do soldado, claro, né? O calçado a gente usa para proteger, para a gente andar melhor. O calçado, ele garantia um andar seguro do soldado. Ele estava bem seguro para andar usando o calçado adequado, né? Não podia ser qualquer tipo de calçado, uma sandália, um sapato qualquer. Tinha que ser um adequado para ele lutar as batalhas, para ele vencer. Assim também nós devemos proteger os nossos pés andando pelo caminho de Deus. Então, aqui o sapato, né, o calçado, aqui eu quero que vocês pensem que é o nosso andar no caminho de Deus, seguindo o nosso general. Quem é o nosso general? Quem é o seu general? O meu general é Cristo. Eu espero que o seu também, que você tenha certeza de que o seu general é Cristo, mas se não, você também, né? Você precisa pensar, será que realmente é Cristo meu general? Então, se é Cristo, seu general, você vai andar nos caminhos dele, você vai obedecer às suas ordens, às suas diretrizes. E assim a gente vai estar andando com firmeza, com segurança, tá bom? Quando a gente está realmente andando no caminho de Deus, aí eu quero aqui, né, também falar uma coisa importante. Sabe o que acontece? A gente quer que também as outras pessoas possam andar assim como a gente está andando. Que as outras pessoas também possam andar no mesmo caminho bom que a gente está andando. Quando você tem uma coisa boa, você não quer compartilhar ou você é egoísta? Espero que não. Mas, tratando a palavra de Deus, muito mais. A gente deve querer compartilhar. Então, também esse calçado aqui da preparação do Evangelho da Paz, eu quero falar sobre isso. Que nós também devemos estar levando as outras pessoas esse andar, fazer com que elas também possam caminhar junto com a gente nesse caminho, que é o caminho de Deus. Nós devemos, então, estar nos preparando para anunciar o Evangelho da Paz, que é o quê? A palavra de Deus, que são as boas novas de salvação, que as pessoas precisam. Se você já é um crente, você precisa, né, também falar para que as pessoas possam também
receber essa mensagem e elas também serem abençoadas, assim como você tem sido abençoado. Eu um dia fui abençoada e eu quero que todos também sejam. Por isso eu falo, por isso nós, né, estamos fazendo esse trabalho, e nós fazemos o clubinho, e nós, né, damos essas aulas, e na igreja, porque nós queremos que também vocês sejam abençoados, como nós também somos com a palavra de Deus. E eu quero ler então para vocês aqui um versículo que está em Isaías, capítulo 52, versículo 7, diz assim, Isaías 52, 7. Que formosos, quer dizer, que belos, que bonitos, que preciosos, né, vamos dizer assim, são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, olha só, aqui Deus está dizendo como são belos os pés daqueles que falam da palavra dele para as outras pessoas. É um versículo muito lindo, eu acho esse versículo muito lindo. Né? Fala, anuncia as boas novas, faz ouvir a paz e não ficar, né? Tem gente que gosta muito de falar coisas, né, feias, assustadoras, para né, deixar as pessoas com medo, apavoradas, falar coisas que não vão fazer bem para o coração das pessoas, mas aqui diz que os pés daqueles que falam coisas boas, bonitas, de paz, né, da palavra de Deus, da salvação, esses sim têm os pés belos, e é assim que Deus quer que sejam, que Deus quer que sejam os nossos pés, tá bom? Então, essa foi mais uma peça da armadura. A próxima que eu quero falar é o escudo. Olha só, o escudo da fé. Esse aqui, né, também muito importante. O escudo da fé. Olha só, aqui está no versículo 16. É todo o versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só, o escudo do soldado lhe protegia das flechas que os inimigos atiravam, né? Então, com o escudo, o soldado podia se proteger, certo? Ele podia, ele podia se proteger, né? Essas flechas, elas vinham geralmente, gente, com fogo na ponta, né? Vocês já devem ter ouvido sobre isso. Então, era mais uma forma do soldado ficar seguro, né? Do soldado se defender, tá certo? Quando essas flechas eram lançadas sobre ele. Da mesma maneira, todos os dias, sabe o que Satanás ele faz? Ele lança flechas sobre a gente. Não é uma vez ou outra, não. É todo dia. Satanás ele quer nos derrubar todos os dias. Por isso a gente precisa estar preparado todo dia. Então, essas flechas que ele lança são o quê? São as tentações que a gente tem todo dia para fazer coisas que não agradam a Deus. Ele quer nos ferir com essas flechas, né? Assim como os inimigos lá dos soldados romanos na época, eles queriam ferir, queriam derrotar os soldados. Assim Satanás, ele quer nos ferir, também ele quer nos derrubar. E aí, o que ele faz? Ele tem as tentações, né, que ele manda. Por exemplo, ele quer que você duvide da palavra de Deus. Ele quer que você fique na dúvida se realmente isso que eu estou falando, por exemplo, é verdade. Se isso que a gente ensina semanalmente, se isso é verdade. Será que é verdade o que está escrito na Bíblia? Isso daí é uma seta que ele está lançando sobre você. E aí, como é que você vai reagir? Tá bom? Olha só, por exemplo, lembra do que ele fez com a Eva lá no jardim? Ele fez uma pergunta, né, para ela duvidar. Ah, é verdade que Deus disse que não era para vocês comerem nenhuma fruta? Olha só, né? Ele usou a seta da dúvida, né? E ainda usou uma mentira, porque não era isso que Deus tinha dito, né? Enfim, mas essa daí é uma outra história. Mas foi só para exemplificar, para vocês verem como que Satanás faz. Ele quer lançar a dúvida. Sabe, uma outra coisa, por exemplo, ele quer que você duvide das promessas de Deus. Ah, Jesus vai voltar? Não. E olha, há muito tempo já esse negócio de que Jesus vai voltar. Muitos anos já se passaram e ele não voltou até agora. Então ele quer que você duvide da palavra de Deus. Sabe uma outra coisa que também ele tenta fazer? Ele tenta também atirar no nosso coração a flecha da tristeza, a flecha do medo, a flecha da ansiedade. São flechas que ele lança contra nós, para cima de nós, para que a gente caia, para que a gente seja ferido, para que a gente fique mal. Ele quer nos derrotar. E aí, como nós vamos nos defender? Então eu pergunto, tá aqui.
Aqui tá o que vai nos ajudar a vencer, o que vai nos fazer estarmos protegidos, o que vai nos defender. É a fé. É a fé, gente. Guardem isso no coração. Nós precisamos ter a certeza de que Deus, Ele nos ama. Isso é uma coisa. Às vezes também Satanás faz isso, né? Faz a gente acreditar que Deus não nos ama, né? Que a gente nós somos muito pecadores, Deus não vai perdoar esse pecado. Mas tenha a certeza que Deus, Ele ama você, que Ele quer lhe perdoar. Tenha a certeza, tenha fé de que Cristo, Ele salva. Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus. E que Ele vai voltar. Tenha a certeza que Ele nunca vai lhe deixar, que você é alguém assim muito especial para Ele. Então você precisa ter fé, você precisa estar usando o escudo da fé para que você possa crer em tudo isso, porque senão a dúvida vai lhe derrubar. O medo, como eu falei, a tristeza, a ansiedade e tudo mais, né, são as flechas que ele lança contra nós. Tenha certeza que um dia ele irá levar para o céu todos aqueles que foram salvos por ele, todos aqueles que creram no seu Filho Jesus Cristo. Então tenha fé em Deus, tenha fé na Bíblia, use o escudo da fé, tá bom? A próxima peça da nossa armadura é o capacete. Olha só, esse aqui é muito, muito, muito especial. O capacete da salvação. Gente, vamos ler aqui, tá? Primeiro, diz aqui, né? Tomai também o capacete da salvação. Então, pra gente, né, sempre lembrar que eu tô falando aqui da palavra de Deus, tá bom? Versículo 17. Então, eu creio, na minha opinião, que o capacete é a peça mais importante da armadura. Sabe por que eu penso isso? Mas antes de eu falar, deixa eu dizer o seguinte. O soldado, ele usava o capacete para proteger a parte do seu corpo, que é a parte que comanda todo o resto do corpo, não é verdade? A cabeça. A gente sabe que a gente, né, a nossa cabeça, o nosso cérebro, é ele que comanda tudo. Eu tô aqui mexendo a minha mão, eu tô falando, eu tô piscando, eu tô fazendo tudo porque o meu cérebro tá comandando o meu corpo, tá mandando a informação. Se de repente houver um problema no meu cérebro, que Deus me livre, aí não vai, né, o negócio não vai acontecer, certo? Então a cabeça, ela é a parte mais importante por causa disso, certo? Assim também, os que usam, por exemplo, as pessoas que usam o capacete normalmente no dia a dia, falando agora, né, da nossa realidade. Motociclistas, eles usam para proteger, né, a sua cabeça. Os que andam de bicicleta, os trabalhadores da construção civil, bombeiros e tudo mais. Então, né, só mais um exemplo para vocês verem como é importante, né, o capacete para proteger a cabeça dessas pessoas, né, a nossa cabeça. Na vida espiritual, existe uma coisa que é a mais importante de que precisamos. Então, o capacete da salvação, por isso que eu penso que ele é a peça mais importante. Porque ele protege, porque ele vem nos ensinar que existe algo que é a coisa mais importante da nossa vida, o que a gente mais precisa, sabe o que é? É a salvação. Isso é a coisa que a gente mais precisa, a salvação das nossas almas, né? Isso é o que a gente mais precisa realmente. A falta da salvação, ela vai nos trazer um destino muito terrível, longe de Deus. O nosso destino eterno, ela vai definir. Se eu tenho a salvação, o meu destino eterno é maravilhoso com Deus. Mas se eu não tenho a salvação, se eu não estou usando o capacete da salvação, eu vou ter um destino terrível longe de Deus. Então, isso é algo muito importante. E aí eu quero lhe perguntar, você já tem a salvação? Você realmente é uma pessoa, uma criança que já entregou a Cristo o seu coração? Eu não estou perguntando se você vai para a igreja, se você lê a Bíblia, se você ora, se você é bonzinho, né? Se você ouve as músicas evangélicas, se você está ouvindo, se você ouve as nossas lições dos nossos vídeos, não. Eu estou perguntando se você é uma pessoa salva, se você realmente tem certeza da sua salvação. Porque isso é a coisa mais importante que nós precisamos. Assim como, né, a nossa cabeça é a parte mais importante, porque ela comanda todo o nosso corpo, a nossa salvação é a coisa que nós, também é a mais importante, que nós mais precisamos, certo? Eu posso, né, todas as outras coisas eu posso fazer, eu posso ter,
Mas se eu não tiver a salvação, não vai adiantar, certo? Então, você tem certeza para onde que você vai quando você partir? Nós precisamos ter essa certeza. Tem gente que não gosta, né, de pensar, não quero nem pensar. Precisa, porque aqui o mundo é passageiro e tá aí tudo acontecendo para a gente ver, né? Que no piscar dos olhos as pessoas se vão. Nós também um dia iremos, mas a questão é para onde nós iremos. Nós precisamos ter essa certeza de que nós estaremos com Deus, de que nós somos salvos por Cristo. E aí eu quero ler com vocês também uma passagem aqui no livro de João, no capítulo 3. João 3, vocês sabem, né? Tem João 3,16, né? Mas é mais embaixo, um pouquinho. É a continuação do versículo que a gente tanto conhece, né? De João 3,16, porque Deus amou o mundo. Mas eu quero ler o 17 e 18, que diz assim: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então tá aqui, olha só. Se você crê, você é salvo. Você não é julgado, certo? Porque você crê no nome do Filho de Deus. Mas aqui diz que se você não crê, você já está julgado. Você está numa situação terrível. Essa é a verdade, é o que a palavra de Deus está dizendo. Não é o que eu digo, né? Mas o que a palavra de Deus está dizendo. Então pensem nisso, crianças, tá bom? Para que vocês possam ter essa certeza da salvação no Senhor Jesus Cristo. Creiam em Jesus, recebam a salvação que Ele está oferecendo para você, que é um presente. Se você já tem, graças a Deus, Deus, né, tá já habitando no seu coração. E isso é maravilhoso e você já pode ter a certeza que quando você partir, você não precisa ter medo. Você vai estar na presença de Deus e de todos aqueles que também entregaram a Cristo o seu coração, que creram que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Assim também, sabe o que vai acontecer? Deus vai transformar você numa nova criatura. Olha aqui, né? O capacete nós estamos falando. E sabe que Deus vai fazer isso. Ele vai implantar, é como se fosse isso, né? Ele vai implantar na nossa mente um novo pensamento. Ele vai nos dar uma nova vida. Nós seremos novas criaturas. Não é o que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então é isso que Ele vai fazer. Quando você tem a salvação, Ele lhe dá o seu Espírito Santo. É o próprio Deus que vem habitar dentro da gente. Então o Espírito Santo é que vai comandar aqui, ó, a tua cabecinha, certo? E você vai ser uma nova pessoa que vai procurar agradar a Deus. Aí a próxima peça, vamos lá. Nós temos agora aqui então a espada. Olha só, a espada do Espírito. Que o que diz no versículo 17, segunda parte, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá aqui, ó. Tá aqui a nossa espada. Sabe? A espada ela era usada pelo soldado tanto para atacar, né, quanto também para se defender, né? Vocês já viram, deve ter visto, né? Ou brincado também, né? A gente pode usar a espada para atacar, mas também para se defender. Assim é a palavra de Deus, a Bíblia. A gente pode usar a palavra de Deus e devemos usar a palavra de Deus como uma arma para atacar, né, o inimigo mesmo, para a gente vencê-lo, né, para a gente fazer ele fugir mesmo da nossa vida, né, naquele momento, daquela tentação que ele lança, e também para nos defender das coisas que ele faz para nos derrubar, certo? O inimigo, ele nos ataca de que maneira? Nós já vimos com as suas tentações, né? Ele tenta nos fazer pecar, mas com a palavra de Deus no nosso coração, a gente vai fazer o quê? Mas com a palavra de Deus em nossos corações, em nossas mentes, em nossa boca, nós vamos vencer. Era isso que eu queria falar aqui, né? Nós devemos então fazer o quê? Guardar a palavra no nosso coração. Isso é o mais importante, que é o que diz Salmo 119, versículo 11, né? Tão conhecido, o Salmo 119, versículo 11. Eu vou ler aqui rapidinho. Alguns já devem ter decorado. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, o que é que vai nos ajudar contra o pecado? A palavra de Deus. Então, nós precisamos dessa palavra todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias, um pouquinho cada dia, certo? Ouça a palavra como você está fazendo agora aí, ouvindo, né, os nossos ensinos, certo? Toda semana, né? Através dos seus pais, através de outros
programas, né, que realmente ensinem a palavra de Deus, tá bom? Medite, pense no que você pode aprender da palavra de Deus cada dia. O que Deus quer falar para você através daquela lição, certo? Memorize a palavra, né? A tia já deu também o versículo para vocês memorizarem, né? Façam isso toda semana, certo? Procurem memorizar, porque também isso é importante. Você vai lembrar dos versículos no momento das tentações, certo? Você vai se defender dos ataques do inimigo com a palavra de Deus, tá bom? Cante a palavra de Deus, né? Já falei também isso no outro estudo, né? Cantar músicas que falem realmente a palavra de Deus, isso é maravilhoso, né? Isso traz pra gente alegria, conforto, né? E tudo mais. E fale da palavra de Deus. Fale, o que eu já disse, né? Quando a gente falou aqui sobre o calçado. Espalhe essa mensagem. Anuncie para as outras pessoas também a palavra de Deus, certo? E assim você vai estar usando a espada, você vai estar lutando, você vai com certeza ter a vitória, tá bom? E, gente, para encerrar, eu tenho aqui a última coisa, né, que Paulo fala. Só que ele não compara esse elemento que ele usa com nenhuma peça, certo? Mas esse elemento, essa peça, ela é super especial, ela é muito importante. Sabe por quê? Ela deve acompanhar todas as outras peças. Vou colocar aqui de novo a imagem da armadura completa. Olha só. Essa parte, né, que é a última coisa que Paulo fala aqui na passagem de Efésios, ela deve acompanhar tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que você está ouvindo, certo? Se você não usar esse elemento junto com todos esses, a armadura de Deus, sabe o que vai acontecer? Ela não vai funcionar. Ela vai ficar inoperante em você. Então, ela não vai acontecer a coisa. Eu quero ilustrar isso como um carro. Por exemplo, você tem um carro, o mais moderno, o melhor, o mais caro, sei lá. Você pensa aí, né, no melhor carro que você possa pensar. Mas aí não tem gasolina, o carro. Como é que ele vai andar? Vai andar? Pode ser o carro que você pensa aí, o melhor carro do mundo. Mas se não tiver gasolina, ele não vai sair do lugar. Não é verdade? Precisa do combustível. É assim, eu quero comparar isso da mesma forma. Esse elemento aqui, olha. Qual é o elemento? A oração. A oração é o nosso combustível. É ele que vai nos ajudar a colocar todos os outros para funcionar, todas as outras partes, tá? O versículo 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, olha só, sempre a oração, ela deve nos acompanhar todos os dias, para todas as situações, em todos os momentos. Tá certo? A oração, ela é fundamental, ela é essencial, ela é vital na nossa vida. Você precisa usar sempre tudo como oração. E aí, sobre a oração, eu quero falar. Louve a Deus na sua oração. Fale, né, as coisas maravilhosas para Deus, palavras que ele goste de ouvir, elogios. Isso é louvar a Deus na oração. Agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado para você. Confesse os seus pecados na oração. Peça perdão por esses pecados. Peça por pelas coisas que você precisa. Peça por você também, claro, né? A gente faz isso, né? Normalmente nós fazemos mais isso, mas a gente deve lembrar que tem várias outras coisas que nós podemos fazer na oração. Mas também peça por você suas necessidades, seus desejos, né? Suas tristezas. Conte para Deus. E também peça por outras pessoas, pela sua família, pelos seus amigos, pela igreja, pelos missionários. Ore também por outras pessoas na oração. E entregue a Deus o seu coração, né? Se você, como eu sempre gosto, né, de falar com aquelas crianças que talvez ainda não tinham ouvido falar sobre isso, estão ainda conhecendo a palavra de Deus e não têm ainda Cristo como Salvador. A primeira oração que você pode fazer, sabe qual é? A de entregar para Deus o seu coração. É de dizer para Cristo que Ele é o seu Salvador, que você quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador, que você quer pedir perdão pelos seus pecados. Faça isso e você vai receber a salvação. Então, essa pode ser a sua primeira oração. E daí por diante, você vai poder falar com Ele todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento. Ele vai ficar com certeza feliz. Né? Vocês lembram da lição que eu dei há 2 semanas atrás sobre oração? E você pode voltar lá de novo naquele vídeo
para você ver de novo, né, o que a gente falou ali a respeito da oração. A gente falou com mais detalhes, né, ali a respeito da oração, que ela é um perfume que agrada a Deus, que Deus ele pode responder de 3 maneiras, lembra? Sim, não espere. Pois é, então você pode olhar novamente aquele vídeo para você lembrar mais a respeito desse assunto do tema da oração, tá? E lembre, 1 Tessalonicenses 5,17 que diz, orai sem cessar. Então nós devemos orar sempre e com certeza nós vamos ter a vitória, certo? Sobre o nosso inimigo, sobre os nossos inimigos que tentam nos derrubar todos os dias. Mas Deus ele é maior, ele está com a gente e ele nos ama e ele nos quer bem e ele quer nos ajudar e ele não nos deixa sozinhos, né? Pronto, salvei vocês, agora se virem. Não, tá aqui, ó. Ele nos ensina tudo assim de uma maneira muito especial, tudo que a gente precisa, né? Aqui são as figuras, mas tudo tá aqui na palavra de Deus e a gente deve ouvir, mas não só ouvir, nós devemos praticar, tá bom? Para que a gente possa ter vitória. Amém? Nós vamos orar mais uma vez para a gente encerrar esse momento aqui, tá? E eu desde já quero agradecer a Deus, agradecer vocês que estão ouvindo. Vamos orar. Deus maravilhoso, Pai querido, eu te louvo mais uma vez, Senhor, porque Tu és tão bom, ó Deus. Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu fazes, Senhor, sempre maravilhas nas nossas vidas, Pai, que nós nem merecemos, Senhor, porque somos pecadores. Mas muito obrigada por tudo que o Senhor nos faz, pelo Teu grande amor, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para vir a este mundo para nos salvar. Obrigada, Deus. Obrigada pela Tua palavra que nos ensina coisas tão maravilhosas e especiais, Senhor, a Teu respeito, ó Deus. E obrigada por essa lição, Pai, agora que ouvimos, ó Deus, guarda o nosso coração, nos ajude a praticar, usar a armadura de Deus todos os dias para que possamos vencer, Senhor, as ciladas do diabo, Deus, contra as nossas vidas. Nos ajuda a estarmos firmes. Abençoe as crianças, cada uma das que estão ouvindo, Pai, essas lições, as que ouviram essa lição, ó Pai. Abençoa, Deus, ajuda para que elas possam estar firmes, para que elas tenham vitórias, Deus. Que sejam abençoadas por Ti, ó Pai, e também as suas famílias. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Beijo, crianças. Foi um prazer mais uma vez. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Tchau, tchau. Bom dia, meninos e meninas. Tudo bom com vocês? Hoje nós aprendemos uma coisa muito importante, que é sobre a armadura de Deus. Quando nós temos a armadura de Deus completa, nós estamos muito fortes, nós sabemos que Deus nos dá força para enfrentar o inimigo, para vencer os problemas e tudo aquilo de ruim que acontece, Deus nos fortalece e nós estamos preparados. Só que, infelizmente, hoje nós temos o soldado. E o soldado, ele não tem nenhuma parte da armadura, ele está fraco e desprotegido. Só que nós vamos ajudar o soldado. Agora que vocês aprenderam bastante, têm bastante conhecimento sobre a armadura de Deus, nós vamos ajudar esse soldado brincando. Como é que vai funcionar? Nós temos um dado. Cada lado desse dado tem um número de acordo com a parte da armadura de Deus. Se nós temos o lado 2, nós temos a couraça da justiça. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a couraça da justiça aqui no nosso soldado. E vocês também vão precisar responder uma perguntinha, que eu tenho certeza que vai ser bem fácil, porque vocês prestaram bastante atenção. Vamos lá? Venha se proteger de todo mal, venha vestir a armadura de Deus. Nessa guerra espiritual, o inimigo não podemos ver, mas temos como nos defender. Deus nos ensina, preste muita atenção. Deus nos ensina, preste muita atenção. Na cabeça você usa o capacete da salvação. Assim vai proteger os seus pensamentos. No corpo você vai colocar a couraça da justiça e vai proteger o seu coração. Use também o cinto da verdade, porque os mentirosos não vão viver no reino de Deus. Nas suas mãos você usa, na
direita a espada da justiça. Ataque o inimigo com a palavra de Deus. Na esquerda, o escudo da fé. Com ele você vai se defender e permanecer de pé. Os seus pés vão estar preparados para anunciar a palavra de Deus. E não se esqueça de estar ligado com o nosso general, orando todo o tempo, assim vencendo todo o mal. Vencendo o mal. Soldado de Cristo vence todo o mal. Vencendo o mal. Soldado de Cristo vence todo o mal. Vencendo o mal. Protegendo a cabeça, o coração. Você é um soldado de Deus. Vai usar a armadura de Deus. O inimigo nós podemos vencer. O inimigo nós podemos vencer com a armadura de Deus. A armadura de Deus. Vencendo todo o mal, eu e você, nessa guerra espiritual. Você é um soldado de Deus. Vai usar a armadura de Deus. O inimigo nós podemos vencer. O inimigo nós podemos vencer com a armadura de Deus. A armadura de Deus. Vencendo todo o mal, eu e você, nessa guerra espiritual. Com a armadura de Deus.